Glória a Deus. Salve os irmãos para a paz do Senhor. Para mim é uma alegria imensa poder estar aqui mais uma vez para juntos nos alegrarmos na presença de Deus. Queridos, eu quero ler com os irmãos dois textos sagrados. O primeiro está em Romanos capítulo 8, versículo 2, e depois vamos voltar lá para trás para o livro de Esther. Diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Diga comigo: a lei de Deus me livra da lei do pecado e da morte. Graças a Deus. Agora voltemos para o Antigo Testamento. Antes do livro de Jó está o livro de Esther, capítulo 3. Diz assim: e Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em toda a província do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreve-se que os mate, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agadita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. E as cartas se enviaram pela mão dos correios, e todas as províncias do rei que destruísse e matasse e lançasse a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 11º mês, que é o mês de Adar. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Amém? Oremos. Senhor Deus, estamos diante de Ti, esta é a Tua palavra. Tem misericórdia de mim, que eu vou falar. Sou dependente e insuficiente, mas a Ti pertence toda a suficiência. Ajuda os meus irmãos a compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar, amados? Graças a Deus. Queridos, eu estou alegre, porque o que eu vou falar aqui não é algo que os irmãos não saibam, e não é algo que Deus já não tem dito nesta noite. Nosso irmão Nicolas leu um texto que disse que Deus redime a nossa alma da perdição e coroa a nossa boca, e enche a nossa boca de louvor. Exatamente isso também disse a nossa irmã Cris, disse aqui que Deus trouxe salvação à casa de Zaqueu. Aleluia. Ninguém esperava que Zaqueu seria salvo, mas ele foi. Aleluia, 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 aleluia. E quando olhamos para esse texto aqui, foi feita uma lei de morte, e selada com o anel do rei. E segundo a lei dos medos e dos persas, quando o rei ordenava uma ordem, ou quando alguém fizesse uma ordem, e com o anel do rei fosse selado, aquela lei não podia ser mudada. Se a lei fosse escrita e o rei desse o seu anel para selar, então vai cumprir. Verdade é que quando tentaram matar Daniel, convenceram o rei a matar Daniel através de uma lei dada contra a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Este mesmo Daniel desrespeitou aquela lei, onde se
dizia, não poderia adorar a nenhum Deus sem pedir autorização ao rei por um espaço de tempo. Daniel não respeitou aquela lei e foi adorar a Deus. E então pegaram Daniel e, conforme a lei dos medos e dos persas, lançaram Daniel numa cova. Mas antes de lançar Daniel numa cova, o próprio rei tentou mudar a lei. E então os seus adversários de Daniel, disseram: não dá para mudar uma lei que foi selada, não dá para mudar uma lei cujo seu anel selou. Então Daniel tem que ser lançado na cova. Amados, a mesma coisa estava acontecendo aqui. Uma lei de morte. Diz o texto: um príncipe exaltado, um príncipe chamado Amã, um príncipe que estava acima de todos os outros príncipes. Capítulo 3, depois vocês leiam, e diz o texto que ele tinha a supremacia de todos os príncipes do reino do rei Assuero, ou do rei Xerxes. E diz o texto: este príncipe deveria ser adorado por todos aonde ele passasse. Se esse príncipe passasse aqui, todos deveriam se curvar e honrá-lo, porque ele era digno, e havia uma lei do rei ordenando que assim fosse. Mas toda vez que ele passava e perto de Mardoqueu permanecia em pé. Mas diz o texto que ele não percebeu isso nenhuma vez, porque todos se dobravam, mas Mardoqueu permanecia em pé. Então alguém levou esta notícia a ele e disse: olha, tem um homem aí que todos se dobram, mas ele não se dobra. Todos te reverenciam, mas ele permanece de pé. Então convocaram ele e disseram: por que você não se dobra? E ele disse: porque eu sou judeu, e judeu não se dobra diante de ninguém. Judeu só se dobra diante de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Nós já voltaremos para cá. Diz o texto: antes disso havia uma rainha muito bonita chamada Vasti, e ela era bela, lindíssima, conforme registra o texto sagrado. E o rei havia feito uma festa e havia convidado muitos dos príncipes, e ele ficou bêbado, e então ordenou que Vasti fosse se apresentar diante dos príncipes. Mas, segundo alguns estudiosos, Vasti deveria se apresentar despida de roupas, e Vasti não quis se apresentar assim. A Bíblia não diz isso, mas alguns estudiosos dizem que ela se recusou porquanto o rei queria mostrá-la todo o seu corpo nu, segundo os estudiosos da palavra. Mas ela se recusou, e por se recusar, então ela foi destituída do seu trono. Ela deixou de ser rainha. Então o rei ficou sem ter uma rainha. Então foi feito um concurso para que se escolhesse uma nova rainha, alguém muito bela, alguém tão formosa quanto Vasti. E diz o texto que dentre estas mulheres muito formosas que havia em todo o reino da Pérsia, achou-se uma mulher chamada Esther, sobrinha de Mardoqueu, cujo Mardoqueu adotou como filha. E esta mulher achou graça diante do eunuco do rei, e ela recebeu então o direito de ser selecionada para se tornar uma rainha do rei Assuero, ou do rei Xerxes. Diz o texto que esta mulher chamada Esther, ela era tão linda, tão bonita,
que ela recebeu presentes, recebeu outras mulheres para educá-la como ser uma rainha, e ela passou um ano tomando banho de perfumes, tomando banhos de especiaria, sendo educada para ser rainha. E depois de um ano ela se apresentou diante do rei, e o rei disse: eu estou apaixonado por você e eu quero me casar contigo. Amados, isso é tão maravilhoso, porque Deus é Deus de providência. Diga comigo: Deus se antecipa. Deus se antecipa. Deus já viu o laço lá na frente, e hoje já preparou o livramento. Quantos acreditam nisso? Deus já viu, Deus já preparou o livramento, sem que as pessoas soubessem, sem que Amã fosse exaltado, sem que ninguém soubesse. Deus já estava preparando um grande livramento para o seu povo, porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Aleluia, aleluia. O diabo estava preparando o laço, mas a salvação já estava preparada. O diabo já queria matar, mas o livramento já estava pronto. Deus é Deus de antecipação. Aleluia, 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 aleluia. E a vida desta rainha chamada Esther foi uma vida muito boa. Ela estava vivendo o desfrutar da maior rainha de um império. Era amada pelo seu rei e também amava o seu rei. O seu tio estava sempre perto da porta do palácio. E diz o texto que depois de alguns acontecimentos, então este Amã, príncipe exaltado, ele então ficou irado, porque Mardoqueu não se dobrava. Porém, ele não sabia que Mardoqueu era tio de Esther, e também não sabia que Esther era judia. Amados, esses dias aqui eram dias de grande turbulência diante do povo de Deus. Este é o único livro da Bíblia que não se tem a palavra Deus. Este é o único livro da Bíblia que Deus não é mencionado. Por quê? Porque era dias de perseguição. O povo judeu era um povo rejeitado, era um povo perseguido, espalhado entre as províncias. E o próprio Amã falou acerca deste povo: este povo é diferente, esse povo tem uma lei diferente da nossa, esse povo não segue a nossa lei, esse povo não obedece às nossas ordenanças. Por quê? Porque esse povo segue a lei de Deus, esse povo guarda a palavra, esse povo, como nosso irmão Lucas disse aqui no começo, vai morar no céu, e a nossa lei é celeste, a nossa lei é do céu. Aleluia, aleluia. Jesus disse assim: se o mundo vos aborrece, antes primeiro me aborreceu. Sabe por quê? Porque vocês não são do mundo, como eu do mundo não sou. Vocês não são do mundo, vocês estão de passagem aqui, além de vocês são diferentes. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Diz o texto então que este príncipe, ele não quis só matar Mardoqueu, porque se tratava de uma guerra espiritual entre a verdade e a mentira, entre a verdadeira adoração e a falsa adoração. Ele queria acabar com os verdadeiros adoradores em todo o reino. O diabo estava por trás daquela lei. Amã era
que adoravam o verdadeiro Deus naquelas províncias fossem mortos e não houvesse mais verdadeira adoração ali. E tanto é verdade que ele quis matar velhos, mulheres e crianças. Esse povo não representava risco ao reino do rei Xerxes. Esse povo jamais se levantaria contra o reino do rei Xerxes, mas esse povo adorava o verdadeiro Deus, e Satanás não estava satisfeito com aquilo. Por conta disso, ele intentou uma lei para matar, por obra do Espírito Santo. Mardoqueu disse para Esther: nunca diga de que povo você é, guarde para você. Estamos vivendo em momentos difíceis, então mantenha-se anônima acerca do teu povo. E ela guardou aquela palavra e se manteve anônima. Mas no capítulo 4, quando a lei foi mandada a todos os povos, para que em um só dia se matasse todos os judeus, Mardoqueu então vai avisar Esther. E no capítulo 4, versículo 7, Mardoqueu falou acerca da lei e disse: olha, suplica na presença do rei pelo seu povo. Capítulo 4, versículo 8: suplica na presença do rei pelo seu povo. Então Esther disse a Mardoqueu, versículo 11: todos os servos do rei e o povo da província do rei bem sabe que para todo homem e mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. Amados, perceba que quando Mardoqueu pediu para Esther suplicar ao rei, Esther temeu pela sua própria vida. Porque Esther já fazia 30 dias que não foi chamada para estar como rei. Agora ela não se achou em intimidade em falar com o rei. Preste bem atenção, isso nos traz uma grande verdade. Às vezes, irmãos, nós nos esquecemos da intimidade com o rei que é o nosso Senhor. Então nós nos afastamos dele por nossa própria vontade por algum período. Mas aí quando vem a aflição e nós precisamos de chegar diante dele, a primeira coisa que nos vem é o espírito de acusação. Agora você passou tanto tempo sem buscá-lo, você passou tanto tempo sem falar com ele, agora que você precisa, você não será atendido, e esse espírito de acusação veio sobre Esther, e Esther estava amarrada e presa pelo espírito de acusação, com medo de morrer, amarrada e presa pelo espírito de acusação. Mas então veio uma réplica de Mardoqueu para ela. Capítulo 4, versículo 13: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Ei, você também é judia, e alguém vai descobrir que você é judia,
e você será morta mesmo estando no palácio. Não pense no teu coração que você escapará. Aleluia, diga comigo: eu não tenho privilégio. Às vezes, irmão, nós achamos que temos privilégio diante de uma lei. Queridos, há uma lei que não foi tirada de Satanás. Há uma lei chamada mate, roube e destrua. Esta lei não foi tirada de Satanás. Satanás tem direito de roubar, matar e destruir. E eu não tenho privilégio. É uma lei de Satanás. Então, como não ser destruído por Satanás? Como não ser roubado por Satanás? Como não ser morto pela lei da morte? Responderemos essa pergunta. Então, disse Mardoqueu a Esther, capítulo 4, versículo 14 ainda: se você se calar neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá aos judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo chegaste a este reino. Olha o que Mardoqueu disse: Deus não deixará de livrar o seu povo, mas Deus está dando a você o privilégio de ser útil. Deus está dando a você o direito de ser vaso, de ser ferramenta, de ser instrumento. Deus quer usar você neste tempo. Não fuja. Não passe o bastão para outro, não passe o direito para outro. Diga como Isaías: eis-me aqui. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus poderia usar outras pessoas, mas foi você que ele escolheu. Foi para este tempo que Deus se reservou. Você não está aqui por acaso. Você não trabalha lá por acaso. Você não entrou naquela rua por acaso. Você não entrou naquela casa por acaso. Deus reservou este tempo para usar você. Ei, Esther, você não chegou ao trono por acaso. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Então Esther recebeu aquela palavra e foi encorajada por aquela palavra. Deixe a palavra de Deus te encorajar. Permita que a palavra de Deus te encoraje. Existe sim uma lei de morte. Se você pisar diante do rei sem ser chamado, você vai morrer. É verdade. Existe outra lei de morte. Dia tal, todos os judeus vão morrer. Então você vai ficar parado ou você vai permitir que a palavra de Deus te encoraje? Permita que a palavra de Deus te encoraje. Ela disse: sim, eu vou fazer alguma coisa assim. Capítulo 4, versículo 16. Vai,
ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejue por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu também jejuarei com as minhas donzelas, e assim irei ter com o rei, ainda que segundo a lei não é, mas se perecer, pereci. Se encorajou e jejuou. Diga comigo: há uma veste, há uma roupa chamada humilhação. Há uma veste chamada humildade. Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz assim: revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Quero citar aqui: se revista de humildade, se revista de humilhação. Como que Esther vestiu esta roupa? Jejuando por 3 dias. O jejum é humilhação. Não existe maior propósito para o jejum. O maior propósito do jejum é humilhar-se diante de Deus. Existem muitos propósitos de jejum, é verdade, mas o maior propósito é humilhar-se diante de Deus. Esther vestiu esta roupa. Por 3 dias ela não comeu, pedindo: Deus, eu me humilho perante ti. Deus, eu me humilho perante ti. Após 3 dias, ela então vestiu as suas vestes reais. Capítulo 5. Entrou no pátio, e quando o rei a viu, o rei viu as suas vestes, e que vestes que estava? Vestes reais. E que veste espiritual que ela estava vestindo? A veste da humilhação. Então o rei apontou o cetro, e ela então se aproximou, e o rei disse: Esther, pede-me, e até metade de um reino te será dado. Até metade de um reino, queridos. Depois vocês leiam o livro de Esther. Tem tanta coisa boa aqui, irmãos, que o tempo não nos permite falar. Mas ela disse assim: rei, eu quero fazer um banquete para o Senhor. Vai no banquete lá e convida o teu príncipe mais exaltado, Amã. Vamos lá. O rei então, como todo bom marido, gosta de uma comida gostosa, não é? Você, vamos lá comer esse banquete aí. E manda Amã se apressar. Então, quando ele estava de barriga cheia, com o coração alegre, ele disse para Esther: o que você quer, Esther? Até metade de um reino vos será dado. Ela diz assim: rei, se eu tenho achado graça aos seus olhos, eu vou fazer outro banquete amanhã. Vem de novo e traz Amã também. Sabe por que ela não pediu naquela hora, irmão? Porque ela queria, acima do pedido, ela queria a companhia do rei em sua casa. Acima do pedido, ela queria a presença do rei. Queridos, eu sei que eu tenho muitos pedidos para Deus,
mas a presença dele deve ser mais importante. A presença dele, Deus me permita que o Senhor esteja na minha casa mais uma vez. Venha amanhã de novo, e amanhã eu te peço. Aleluia. O pregador disse assim: não se apresse o teu coração a pedir coisa alguma diante do rei. Eu sei que você precisa de uma bênção, mas não se apresse, acalme diante dele. Aleluia. Se alegre pela presença dele, sinta comunhão com ele, seja cheio dele. Aleluia. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você necessita, e ele vai te ajudar. Aleluia, Deus. Ele coroa você de vida, e ele vai encher a sua boca de louvor, ele vai encher a tua boca de adoração. Você que anda se lamentando, eu tenho uma palavra profética para você. Você vai rir, você vai testemunhar, você vai contar as bênçãos de Deus, você vai dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Aleluia, 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 aleluia. No segundo dia estava lá o rei, de estômago cheio, barriga cheia, Amã todo feliz, a forca de Mardoqueu já estava pronta. Eita, eu sou amado, eu sou amado. Aí Esther abre a boca: sabe, rei, alguém vendeu o meu povo, alguém mandou fazer uma lei para exterminar todo o meu povo, inclusive a mim. Se fosse só para vender como escravo, eu não ia falar nada, mas essa lei é para matar homens, mulheres, velhos e crianças. Quem é que foi? O teu príncipe mais ilustre. Quando ele falou isso, o rei se enfureceu, a alegria acabou. Mardoqueu começou a chorar: tem misericórdia, tem misericórdia. Só que aí, irmão, a forca que ele fez, ele que morreu nela. Deus, aleluia. E tem uma coisa, já estou encerrando. Eu fiz aqui uma pergunta: se a lei do diabo nos matar e nos destruir não foi revogada, como então eu vou me livrar da lei que não foi tirada do diabo? Os irmãos lembram dessa pergunta? Nós lemos um texto, Romanos 8, versículo 2, que a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Deus não tirou a lei do diabo, mas Deus fez uma nova lei, que vale para todo aquele que crê, que vale para todo aquele que se submete diante do sangue, para todo aquele que se aproxima do altar. Ele disse: eu creio que Jesus morreu por mim, eu creio na salvação, eu creio na proteção do Senhor, eu creio na lei de Deus. O rei falou assim: olha, segundo a lei dos medos persa, eu não posso mudar a lei que eu fiz, não posso mudar, mas vamos escrever uma lei diferente. No dia que foi marcado para vocês morrer, eu autorizo que vocês se ajuntem. Diga comigo: vamos nos ajuntar.
Mais forte, vamos nos ajuntar. É a lei que Deus ordenou através do rei. Vocês devem se ajuntar e defender as vossas famílias. Ninguém vai morrer de graça, não. Pode pegar espada, pode pegar lança, e quem se apresentar, vocês podem atacar e se defenda. Diga comigo, lei da defesa. Deus não tirou a lei do diabo, mas me deu o direito de me defender. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Deus te deu direito de se defender. Deus te deu direito de você guerrear, de você lutar, de você avançar. E as portas do diabo não prevalecerão contra a igreja. A vitória é do povo de Deus, a vitória é da igreja, a vitória é minha, a vitória é nossa. Vamos nos ajuntar e vamos nos defender. Recebe esta palavra e que o Espírito Santo continue falando em seu coração. Que Deus nos abençoe. Aracalamaceia, Macaueceia, Macamauessuri, Micalamahaue, Rabadaqueia,